Há mais de 2.300 anos atrás, enquanto no Velho Mundo o Império Romano estava em pleno florescimento, aqui, no continente americano, um grande número de pessoas migrava ao Vale de Teotihuacan, nome que significa literalmente o lugar onde alguém se torna Deus. Pessoas procedentes de diversas regiões e etnias chegaram a Teotihuacan atraídas pelo clima ameno da região, pela circulação de mercadorias e pelas atividades religiosas. Durante o primeiro século da nossa era, a população atingiu 30 mil habitantes, os quais se agrupavam em bairros de acordo com sua origem, parentesco ou ocupação. A construção de diversos edifícios públicos, a maior parte com materiais perecíveis, revela um processo de mudanças que levou a cidade à condição de grande metrópole regional. Entre tais modificações, destaca-se uma marcada divisão da sociedade, uma maior organização do trabalho agrícola e artesanal e das redes comerciais e o fortalecimento do poder estatal. Entre tais edifícios estavam as pirâmides do Sol e da Lua. A cidade, conforme um plano mestre, era dividida em 4 quadrantes, que lhe davam um aspecto semelhante a uma flor de 4 pétalas. Era cortada no sentido norte-sul pela Avenida dos Mortos, assim denominada pelos arqueólogos devido à presença de enterramentos ao longo de suas margens, e no sentido leste-oeste, pela chamada Avenida Leste-Oeste. A Pirâmide da Lua, erigida precisamente ao norte, alinhada com o Cerro Gordo, tem aos seus pés o início da Avenida dos Mortos. Ao leste desta localiza-se a Pirâmide do Sol, orientada a oeste, posição que revela a importância do culto solar dentro da região teotihuacana. Entre 150 e 200 d.C., a cidade cresceu muito, atingindo quase sua extensão máxima, aproximadamente 22 km², e uma população em torno de 45 mil habitantes. Nessa época, foi concluída a construção das grandes pirâmides e foram levantados outros edifícios importantes, no estilo talude, tableiro, característico de Teotihuacan, que consiste em uma solução arquitetônica em que se constrói plataformas horizontais sobre uma parede inclinada para lhes dar maior sustentação. O termo Mesoamérica designa o local onde se situa alguma das mais complexas sociedades da América pré-colombiana, com destaque para os maias e os astecas. Neste momento, gostaria que vocês analisassem o mapa e identificassem as rotas comerciais estabelecidas por esse povo e as diversas cidades construídas neste vasto território. Sobre a sociedade maia, no que concerne à estrutura social, a elite maia era composta por lideranças religiosas, por nobres, que exerciam cargos administrativos e militares, e por comerciantes. Em um plano inferior, situavam-se guerreiros, artesãos, funcionários do governo e artistas. A estrutura social dessa civilização era pautada pela produção agrícola. O milho era sua principal fonte de subsistência e dinamizada por complexas relações de trocas comerciais. Nos mercados maias eram comercializados diferenciados produtos minerais, artesanais e agrícolas. Os pigmentos eram usados para pintura de cerâmica e pedras sílex serviam para a fabricação de armas e ferramentas. Soy el árbol, soy la piedra, soy todo signo, soy el niño y el cactus, todos somos uno. Perceba a importância do estudo de história não só para entender de onde viemos, mas também para reinterpretar o presente e arquitetar o futuro, levando em conta os legados e aprendizados deixados por culturas anteriores. No que se refere às cidades maias, elas fizeram parte de uma complexa estrutura administrativa. Quanto à organização política, o domínio imperial dos maias se constituiu de forma descentralizada e foi articulado
a partir da interação de Palenque, Tikal, Copan, Uxmal e Edzana. Construída em torno de templos religiosos e palácios, as cidades maias eram comandadas por um Halat Uinic, que governava em nome dos deuses e concentrava os poderes militares e civis. Oh, Pachamama, your children are all gathered here to honor and thank you for this harvest. Soy el árbol, soy la piedra, soy todo signo, soy el niño y el cactus, todos somos. Marcadamente estratificada, a sociedade asteca era dividida em grupos bem distintos. A nobreza era a camada social formada por militares, altos funcionários do Estado e sacerdotes. Abaixo dela estavam os comerciantes e os artesãos, os quais eram seguidos pelos camponeses e pelos escravos. Nesta grande cidade, as casas se erguiam separadas umas das outras, comunicando-se somente por pequenas pontes levadiças e por canos, e eram construídas com tetos terraceados. Observamos, ademais, os templos e os adoratórios das cidades adjacentes, construídos na forma de torres e fortalezas, e outros nas estradas, todos caiados de branco e magnificamente brilhantes. O burburinho e o ruído do mercado podia ser ouvido até quase 1 légua de distância. Quando lá chegamos, ficamos atônitos com a multidão de pessoas e a ordem que prevalecia, assim como com a vasta quantidade de mercadoria. Cada espécie tinha seu lugar particular que era distinguido por um sinal. Os artigos constituíam em ouro, prata, joias, plumas, mantas, chocolates, peles curtidas ou não, sandálias e outras manufaturas de raízes e fibras de junta, grande número de escravos, homens e mulheres, muitos dos quais estavam atados pelo pescoço com gargalheiras a longos paus. O mercado de carne vendia aves domésticas, caça e cachorros. Vegetais, frutas, comidas preparadas, sal, pão, mel e massas doces feitas de várias maneiras eram também lá vendidas. A vida religiosa dos astecas era marcada por diversos rituais e pelo uso de uma simbologia diversificada. Durante as festividades de adoração religiosa, os templos eram ricamente ornamentados com metais preciosos, plantas, raízes, tecidos, além de peles e penas de animais. Os sacerdotes, os fiéis e mesmo aqueles que recebiam castigos e eram submetidos ao sacrifício humano recebiam vestimentas, sendo destacados por pinturas corporais e adereços.